Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. E como vocês viram aí no título, gente, sobre o falso vírus, né? É uma bomba aqui para o nosso Brasil. Isso que está acontecendo. Onde eles descobriram que foi tudo falso isso. Foi só para... não posso estar falando aqui nem o nome, né? De quem escreveu esse diário, nem que eu não quero, mas assim, não poderia deixar de comentar sobre isso, porque o que virou a nossa humanidade, assim, pessoas que por causa de sucesso, como a gente ficou sabendo, pelo menos é a reportagem que a gente viu, né? Enquanto os parentes, os entes queridos, né, que se foram, os parentes vinham falecendo, os amigos, né, o pai, a mãe, os filhos, a pessoa escrevia lá que estava ficando famoso no mundo inteiro, que era a pessoa mais famosa, né, que queria, que eu falei, muitas das vezes a pessoa pensa na fama, pensa em tudo isso e esquece de Deus, esquece da humanidade, esquece dos irmãos e não quer nem saber o que acontece. Enquanto milhões de pessoas, porque milhões, gente, faleciam. Olha só a carga nas costas de uma pessoa que incentivava isso, estava ali só escrevendo o que estava acontecendo. Ainda bem que ele escreveu, né? Que pelo menos acharam esse diário e descobriram que era tudo uma farsa esse vírus. Colocaram sim um vírus, mas ele não era mortal, né? Mas cresceu tanto pais perdeu filho perdeu os pais, tio, tia, parente, amigos, né? E uma pessoa dessa não se comover, não sentir no coração que estava fazendo errado. Isso, eu fiquei muito abalada. Para acostumar com isso não vai ser fácil. Como uma pessoa, um ser humano consegue sobreviver em cima dessa terra com esse peso em cima das costas de tantas, mas tantas mortes, né? Como eu não posso falar de tantos falecimentos nas costas. Não sei entender, né? Como a mentora falou para nós temos que orar. Porque senão, se a gente não orar e não buscar a Deus, nós não vamos se conformar nunca e também não aceitar nunca o que a gente tem por vir ainda. Porque a gente nunca vai aceitar. Mas Deus colocar um conforto no nosso coração, porque nós não estamos aceitando isso. Orar, pedir que Deus conforte nosso coração. Porque todas as famílias praticamente perderam um ente querido. E isso... não sei como a pessoa não se comoveu. Eu tô assim, arrasada. Vou falar a verdade para vocês, eu não sei nem o que dizer sobre isso. Só que eu não ia deixar em branco, né? Porque pedir aqui oração para essas pessoas que vão descobrir ainda, ou já descobriu, que o seu ente querido se foi por causa de... Não, eu acho que não pode falar sobre entendeu aqui? Mas... para a pessoa crescer, para ter, né, comprarem até médicos. Eu acho que eu não posso nem ir muito profundo aqui, porque eu sei que é um canal de investigação, mas lidamos com espíritos que estão sofrendo. E é isso que nós estamos aqui hoje fazendo, tá? Mas não podia deixar passar em branco, né? Deixo aqui meu sentimento para todas essas pessoas que perderam um ente querido. Foi muito difícil para todos está sendo agora aceitar isso. Misericórdia, não aceita, não tem jeito. É só confortar o coração mesmo. E a gente vai fazer investigação aqui. Aqui morava uma família, que é um lugar de sítio, né? Então, morava uma família aqui e a filha, né? O casal aqui tinha vários filhos. E uma filha dessas... ela ia trabalhar na cidade, onde tinha uma fábrica de calças jeans. Ela costurava. Ela arrumou esse emprego, né? E pediu para o pai dela que ela queria muito uma moto, que ela ia trabalhando e pagando para ele. Ele tirou uma moto e daí ela trabalhava,
não tinha nem carteira, mas ela tinha como ir para a cidade, mesmo assim sem carteira, e trabalhar lá nessa fábrica, que era só para costurar. Já vinha tudo cortado, ela só tinha que costurar as calças, calça jeans. Era uma fábrica, né? E como ela aprendeu a costurar com a mãe dela, ela falou, não, vou investir, eu preciso ganhar. E nesses vai e vem, o pai dela descobriu, e aí eu não sei de que maneira que ele descobriu, que ela estava namorando uma mulher. Ele aqui do sítio, né, não foi criado assim, era diferente naquele tempo. Ele falou para a filha, eu não sei dessas modas de vocês não, que negócio é esse que eu descobri, que parece que alguém contou para ele, não sei de que maneira que descobriram. E aí ela falou a verdade, o pai dela falou, ó pai, infelizmente eu descobri que eu gosto de mulher, então não tenho o que fazer. Eu já tentei gostar de homem como o senhor queria. Que isso, amor? Um bicho pulou no fogo. Será que é bicho? Mas se for bicho é muito grande. Ó. Misericórdia. É no fogo. E ele não se conformava. É um bicho mesmo. Só que sabe o que é o medo? É que é muito grande, não é? Acho que é um urubu. Pisando desse jeito aí? Tomara que não seja uma onça, né? Uma onça não vai subir aí, né? Que nós estamos no meio do matagal. Ele não se conformava com isso. Mas ela disse para ele que não tinha o que fazer. Ela amava essa menina e ela começou a namorar com essa menina. E eles descobriram que elas se encontravam. Tinha uma casa velha abandonada e elas iam lá se encontrar depois do serviço. E isso veio à tona, todo mundo ficou sabendo, né? Porque no final ela estava tão acostumada que elas nem escondia mais. E o pai dela expulsou ela de casa, não queria ela aqui. E ela não tinha para onde ir. Ela foi morar numa escola velha. Pegou um canto da escola, colocou as coisas dela lá e falou para ele que ele ia continuar pagando, né, a moto para ele, e foi morar lá num canto de uma escola velha. Aí o pai dela, a mãe conversou com o pai dela e eles ficaram comovidos por ela estar morando no lugar. Aí ele falou assim, ó, eu não quero isso. Não quero, de jeito nenhum. Porque daí a menina também, o pai não queria, pegou, as duas foi morar nessa escola velha. E ele se comoveu, o outro pai não queria ver de jeito nenhum. Aí ele se comoveu mesmo assim, né, pelo amor, porque é a maneira que ele foi criado, ele não conseguiu entender. Mas ele falou, se é isso o melhor para ela, então vamos trazê-la para cá. Ele tinha uma tulha, né, limpou essa tulha, pintou, organizou a tulha e falou que elas podiam morar lá. Vocês duas podem morar aí. E elas vieram morar. E elas acabaram perdendo o emprego, porque virou uma fofocaiada, né, cidade pequena. E a menina falou assim, ó, eu não tenho medo de serviço. Ela falou, as duas não tinham medo de serviço, então bora lá. Ele tinha café para colher, então vamos trabalhar. Né? Aí ela não gostava muito de trabalhar na roça, por isso que ela foi trabalhar na cidade. Só que a outra gostava de trabalhar na roça. E ela se acostumou também e falou, não, se você gosta, nós duas trabalhar, vamos fazer nossa vida. Aí ele deu um pedaço de café para elas colherem, para elas se sustentarem. E ali elas plantou, né? Plantou verdura, plantou outro podia, né? Abobrinha, quiabo, e foram se virando. Então elas foram se virando com o dinheirinho delas. E o pai dela aceitou que depois ele estava tão acostumado que para ele aquilo ali era normal. Foi só no começo, né? E a mãe dela que conversou com ele. E eles estavam morando muito bem ali, até que veio acontecer uma tragédia. A namorada dela começou a se envolver com o irmão dela, entendeu? Ela começou a desconfiar, porque ela estava desprezando ela, e falou que lutou tanto por ela, e não sabe o que está acontecendo, estava muito fria com ela, às vezes nem conversava com ela, queria conversar com ela, não conversava. E ela começou a desconfiar dela meio assim, né? Então ela às vezes ficava trabalhando lá, ela vinha buscar água, demorava para ir, mas ela nunca passou isso pela cabeça dela, até que como ela começou a desconfiar, que quando eles iam conversar, e quando eles estavam junto aqui na casa, né, ela vinha assistir televisão aqui, ela não tinha televisão, eles vinham assistir televisão aqui, e ela começou a reparar que eles tinham assim um jeito diferente para se olhar um pro outro, e ela falou assim, tem uma coisa estranha. E ela tinha um ciúme dela tão grande, então ela falou, eu tô vendo coisa, porque eu tenho muito ciúme de você. Aí, mas o que você tá vendo? Não, eu vou esquece, às vezes eu vejo coisa. E ela começou a prestar atenção. Aí tava todo mundo pra roça, inclusive a mãe dela, todo mundo ia trabalhar. E aí
a mulher dela, namorada, acho que eles já tá morando junto, é a mulher dela, né? Desceu e falou, eu vou buscar água. Aí ela falou, tá bom, vai buscar água lá e eu vou terminar aqui. Aí tava rastelando café e era tempo de colheita, por isso que todo mundo ia pra roça. Ela pegou e seguiu ela, tipo assim, deixou ela vir e veio. E daí ela viu quando o irmão dela atravessou, chegou por detrás da casa e desceu. Aí deu sinal pra ela. Aí ela subiu rapidinho, colocou a garrafa bem na porta da casa dela, porque era aqui do lado, tem um resquício ali ainda. Colocou a garrafa no chão, que ela veio buscar água, colocou assim no chão e subiu rapidinho pra cá. E ela olhando lá, que ela tava sondando. Aí ela subiu também, ela tava do lado de baixo da casa, né? Aí ela subiu. Aí viu que eles entrou aqui. Aí ela esperou um pouquinho e ela entrou aqui no quarto. Quando ela chegou aqui no quarto, ela encontrou os dois em momentos íntimos. Aquilo para ela, o mundo acabou. Ela correu na cozinha. Ele estava tão intertido, não viu ela correu na cozinha, pegou, né, um cortante lá, pegou, já veio em posição. E quando chegou aqui, ela gritou, chamou eles de traiçoeiro, de covarde, um monte, começou a xingar ele. E a menina levantou e olhou para ela e falou para ela assim, eu não queria, e saiu chorando. E ela voou em cima do irmão, né, com esse objeto cortante e desferiu sobre ele. E na hora ela não pensou muito, ela não parava, entendeu, em cima dele. Ele não conseguia se defender porque ela não parava. Enquanto ela não viu ele cair, ela não parou. E aí ela saiu correndo atrás da moça. A moça já havia se escondido, né, no meio do mato, porque ela ficou com medo. E ela ficou procurando a moça. E a moça subiu, depois desviou ela ali, subiu correndo e foi avisar os pais dela, né, que ela estava louca. Entendeu mal o que estava acontecendo. Aí eles desceu correndo, chegou aqui, ele já estava agonizando. E ela estava louca atrás da menina. E a menina já tinha desviado e foi atrás dos pais dela. E ao chegar e ver essa cena, que o pai chorando, aí perguntou realmente o que estava acontecendo. Aí a menina falou que eles estavam aqui sim, mas eles não estavam fazendo nada de errado. Aí ele falou, mas por que vocês dois estavam dentro do quarto, sendo que ele estava trabalhando lá e não via ele saindo? Você estava trabalhando lá embaixo, né? O que estava acontecendo? Porque ela tinha parte dela que o pai dela tinha doado para ajudar elas, né? E ela falou que não estava. Aí daqui a pouco chega ela gritando e falando que ela fez isso com o irmão dela porque ele era traiçoeiro, ele traiu ela, pegaram os dois aqui num momento íntimo. E a menina chorando, e a menina falou, não queria, ele me forçou. Ela falou assim, é muito fácil falar isso quando a pessoa que não está mais aqui não pode se defender. Ela falou, eu estava sondando lá e vi quando ele deu sinal para você e você subiu, eu estava sondando, eu estava vendo tudo, tá? Ele dizendo que ama você dizendo que ama ela. Ela falava assim normal, como se ela não tivesse acabado de provocar o desencarne do irmão. Ela falava normal. E o pai dela ficou mais preocupado com isso, porque eles estavam apavorados, a mãe chorando em cima do filho, e ela contando o que aconteceu, assim, sem nenhuma lágrima no olho com o que ela tinha feito. Eles ficaram assustados. E, infelizmente, ela foi presa, eles expulsaram essa menina daqui, porque o amor que ela tinha por ela era, assim, uma coisa estranha. Para chegar ao ponto de fazer isso, né, com o próprio irmão. Isso foi muito triste. Acabou com a família, né? A menina foi presa e começou a enlouquecer dentro da cadeia. Ela ficava só falando que nesse assunto, que o irmão não respeitou ela, que o irmão disse que ficava andando dentro da cela e falando, meu irmão não me respeitou, meu irmão não merece minha confiança, meu irmão não sei o quê. Falava do irmão, nunca da menina, mas ficava falando do irmão, que ela tinha provocado tudo isso, mas sempre culpando o irmão. E depois, quando saiu da cadeia, eles levaram ela direto para um manicômio, porque ela não funcionava mais a ideia, parece que ela perdeu o sentido, não dava para entender. E aí, eles foram embora daqui, porque a família não conseguiu mais sobreviver aqui. A mulher saiu daqui falando que o filho dela ia ficar aqui, porque o filho dela ainda dormia na cama, o filho dela continuava aqui. E aí o povo fica com medo, né, porque ela ficava falando isso. Diz que começaram a ver espírito aqui dentro dessa casa e acabaram aí abandonando.
E nós estamos aqui, gente, para ajudar, né? A gente vai em lugares que tem relatos de assombração, porque a gente sabe que é espírito precisando de ajuda. E se esse espírito não está aqui, porque ele precisa de ajuda. E se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, que Deus transforme a vida de vocês em bênção, em prosperidade, muita luz na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Vamos passar o K2, né? Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. É com todo respeito que nós estamos aqui. Ó, deu sinal. Bem que o povo falou. Tem presença de espírito aqui. Então, vamos pegar logo os aparelhos e já vamos iniciar. Vou pegar os aparelhos então e já começar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim, minha voz de homem. Você pode me dizer seu nome para mim? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo e estamos com o Anjo Aventura para lhe ajudar. Você pode dizer o seu nome para a gente se comunicar? Giovanni. É esse o nome? É isso mesmo, Giovanni. Giovanni, gostaria muito de saber, Giovanni, se você é o espírito do rapaz que faleceu nesse lugar, aonde a irmã acabou provocando o desencarne. Você pode dizer para mim se você é o espírito desse rapaz? Sim. As pessoas falam que você assombra esse local aqui, que você aparece para assombrar as pessoas, e a gente sabe que não é assombração, né? É que você precisa de ajuda. E você aparece aqui para pedir ajuda. Você pode confirmar para mim se é isso? É. Viu, gente? É um espírito bom. Ele só quer ajuda. Gostaria de saber, né, porque o que relato que passaram para nós, a gente pergunta para ter certeza se o que a gente ficou sabendo é verdadeiro. A gente ficou sabendo que o rapaz que faleceu aqui, que você disse que é você, que é o espírito desse rapaz, ele tinha um caso com uma moça que era casada com a irmã. Confere isso, realmente é você? Entendi. Então, você realmente é esse rapaz. E está confirmando para nós que você tinha um caso mesmo com essa moça, né? Que era, vamos falar assim, sua cunhada. Ela era sua cunhada, eu acho que é isso, né? Então, você tinha um caso com a cunhada e ela correspondia a você. Ela aceitava ter esse caso, tudo. É isso mesmo, né, que a gente ficou sabendo, então só quero confirmar. Eu amava ela. Ele está dizendo que amava ela. Você amava ela. Mas ela correspondia? Ela também te amava?
Sim, ela correspondia. E a sua irmã sondou, né, e acabou pegando vocês aqui e provocou aí o seu desencarne. Você pode dizer para mim se você nunca desconfiou que a sua irmã poderia desconfiar de vocês? Não. Porque vocês estavam envolvidos. E pelo que a gente desculpa, gente. E pelo que a gente soube, vocês tinham já algum tempo de relacionamento escondido. E ela não tinha ainda desconfiado. Ela começou a desconfiar e assim que ela desconfiou, ela já colocou o plano em prática que era para descobrir. E você já tinha algum tempo já? Tinha. Você não pensou em contar isso para sua irmã? Porque ela era esposa da sua irmã. Não pensou que isso poderia acontecer uma tragédia? Não passou isso pela sua cabeça? Não. É que quando está envolvido, não percebe nada ao redor, não consegue enxergar, né? Porque está envolvido ali. Como você amava ela, você não enxergava mais nada a não ser ela. E não pensou no que sua irmã podia fazer. Que a gente não imagina. A gente pensa que conhece as pessoas, mas não conhece. Infelizmente. Ele cresceu com ela, era irmã dele, né? Eles eram irmãos e ele nem imaginava que ela podia fazer isso. Sinto muito por você, né, ficar aqui, tá preso nesse lugar. E deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa. O seu pai e sua mãe sabia de alguma coisa? Desconfiava, chegou a te dar um conselho, alguma coisa assim? Eles chegaram a comentar com você que você estava se aproximando da moça? Não. Ah, então nem eles desconfiavam. Deixa eu perguntar para você, Giovanni. Você consegue perdoar o que a sua irmã fez com você? Muito importante perdoar, viu? Eu fico feliz, meu irmão, se você perdoar. E também pedir perdão. Para Deus. E se arrepender de você ter feito isso. Você se arrepende? Ai, que bom. Fico feliz. Agora sim eu sei que posso te ajudar. Então eu vou deixar para você uma vela e uma água. A água é a pureza que sacia a nossa sede e a vela é luz para você que está na escuridão. É só um símbolo. Vou deixar aqui para você e pergunto para você se você consegue ver a luz do anjo, da mentora que está ao nosso lado. E são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vêm para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e toda a glória. Tá bom? Segue seu caminho, segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Segue em paz. Segue seu caminho, Giovanni. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Giovanni, né? Tava aqui preso, sofrendo devido aos erros cometidos, né? Ele acabou se envolvendo. Ele se apaixonou por essa mulher e pelo jeito ela também se apaixonou por ele. Aí eles ficaram cegos, não conseguiam enxergar ao redor. E uma atitude que essa irmã dele teve
A família não esperava dessa atitude, nunca, nunca, nunca. O pior é que depois ela ainda enlouqueceu. A gente fica também preocupado com as pessoas quando acontece isso. Isso hoje em dia acontece muito também. Então nós temos que estar sempre atento a essa obra do inimigo que vem só para destruir, né? Vamos orar por ele? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Giovanni, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar se o Giovanni conseguiu fazer a passagem. Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe vocês.